Muito bem, seguimos aqui em Jansen Interviews e tenho o prazer enorme de falar com ele. Ele é músico, ele é mineiro, brasileiro, mas eu digo mineiro antes porque isso representa muito na música. Ele é clube esquineiro, já vamos explicar isso também. Ele é Chico Moura, um querido amigo com quem já tive o prazer de tocar juntos em forma privada, mas enfim, o prazer foi enorme e muitíssimo obrigado, Chico, por estar aqui em Jansen Interviews. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É um prazer. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou um patriota que anda pelo mundo e amo o Brasil, amo ser brasileiro, amo ser mineiro, amo ser belo-horizontino. Então, o meu contato com você é tão importante para mim, porque é uma conexão que eu tenho com a minha própria história, com o meu passado, com a minha infância, com a minha música que me inspirou Então, assim, é muito importante para mim ressaltar esse lado mineiro da sua música, né? Que é o meu lado também. Então, Chico. Então, como vai tudo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Batalhando, trabalhando bastante. Sempre trabalhando você, né? Sempre. Tá inspirado ultimamente? Como é que é? Tô inspirado, tenho trabalhado agora mixando o último show que eu fiz com quarteto de cordas e tal, com músicas novas que eu coloquei no repertório. E agora eu tô trabalhando a mixagem, vai ser um DVD. Após a mixagem do áudio ficar pronto, nós vamos partir para a edição do vídeo. Que legal. Você é produtor, você é compositor, você é instrumentista, ou seja, você é músico em todas as facetas da palavra. Onde você se sente mais confortável? Por exemplo, eu gosto mais de compor e quando eu faço shows eu morro de vergonha. Eu gosto, mas eu fico meio incômodo porque eu sou meio tímido. Mas, por exemplo, para compor, produzir, eu gosto muito. E você, Chico, onde você se sente mais confortável? Eu me sinto mais confortável na parte da produção também, sabe? Em shows tal, eu também sou meio tímido. Então somos dois. Mas... Te dá um E a composição é aquela coisa, né, que tem algumas, eu vou fazendo umas músicas e depois deixo de lado e depois vou ouvir de novo e acabo gostando, aí vou começando a trabalhar aquela música e ela acaba que finaliza e sai uma música nova, é assim que é o negócio. Ah, tá certo. Você acredita mais na inspiração ou na transpiração no processo de composição? Nos dois. Primeiro tem que vir inspiração, né? Porque se ele não tiver inspiração, não adianta você forçar, que não sai nada que presta. Então, primeiro a inspiração e depois trabalhar. Isso acontece comigo também. Isso acontece comigo. Pra chegar a atingir um formato, né? Isso acontece comigo. Às vezes eu tenho uma vontade de compor alguma coisa e não consigo, não vem nada, não sei o que eu tenho que fazer, e às vezes do nada aparece uma ideia assim, né? Eu acho que não é nem uma ideia, eu acho que no caso de não sei se isso acontece com você, comigo acontece o seguinte, Chico, pra mim é uma pulsão emocional, é como se eu estivesse no psicanalista, não fazendo análise, por exemplo, essa é a minha relação com a composição. Eu acho que cada música que eu componho seria como relativa a um ano de psicanálise, entende? Ou seja, eu estou como que resolvendo algum assunto meu, né? Com você existe alguma coisa parecida ou não? Você tem uma relação psicanalítica? Eu às vezes, assim, dentro de um ônibus, por exemplo, dentro de um táxi, dentro de um carro, eu vou aí, aparece uma ideia musical. Aí eu tenho que ficar guardando aquilo, aí eu chego em casa, faço essa ideia e depois vou trabalhando. Aí a gente vai criar uma introdução, vai criar um solo, aí vai trabalhando a música. Eu sou assim para fazer. Pois é, tá certo. Bom, então vamos começar a falar de maneira geral da música brasileira. Depois eu vou começar a entrar mais em detalhes na música mineira, na sua música, na sua vida, etc. Vamos começar pela música brasileira. Pergunta polêmica, já começamos, porque eu sei que o Chico gosta da polêmica, ele não arrega. Chico, como você vê a música brasileira hoje? O que está acontecendo com a nossa música, com o nosso mercado também, logicamente? Como você vê? Qual é a sua visão? A música brasileira, eu considero que seja uma música das mais ricas no mundo, né? Em questão de harmonia, melodia, né?
Se a gente pegar Tom Jobim, Milton, que é a música mineira, né? Milton, Clube da Esquina, e outros né, compositores brasileiros, Chico Buarque e tal. Bom, enfim, mas, infelizmente, hoje, o pessoal, as indústrias, né, que distribuem as músicas e que ganham dinheiro em cima da música, né, eles preferem uma coisa mais descartável, uma música sem qualidade, vamos dizer assim, né, uma qualidade baixa, um nível de qualidade baixo, de fácil assimilação, para poder vender aquele produto. Então a música ela virou um produto descartável. Ela está deixando de ser arte para ser um produto, uma bijuteria barata, vamos dizer assim, né? Na minha opinião. A música brasileira, principalmente, está acontecendo isso aqui no Brasil. Está havendo uma grande decadência da música brasileira, não? Se comparamos a música brasileira dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e agora, dos anos 2000 para cá. Com certeza, uma decadência, o mercado está muito voltado ao descartável e os bons compositores e a boa música realmente fica à margem. Não tem mercado, não tem, infelizmente, eles ficam escondidos à margem e aí a gente faz um trabalho de garimpo, pesquisando na internet, no YouTube ou outros meios de divulgação de música para descobrir esses compositores, essas coisas novas, né? Mas infelizmente no Brasil está desse jeito. Na sua opinião, quais são as razões dessa decadência? Na sua opinião, é uma mudança social? Por exemplo, porque existe a internet e hoje a música já não tem tanta força política como antes? É porque é uma questão política ou uma questão puramente de marketing? Quais são as causas dessa decadência, na sua opinião, Chico? Eu penso muito o seguinte, o que eu falei há pouco. O interesse né, de quem vende a música, de quem comercializa a música, de ganhar um dinheiro imediato. Eles não estão preocupados com a qualidade musical. Eles estão preocupados com a música de fácil assimilação que dê para eles o retorno imediato. Então a grande mídia, as TVs e as rádios, que ainda funciona, principalmente as TVs, né, que influenciam bastante, acabam prejudicando a música brasileira por causa disso. Eu culpo isso à grande mídia mesmo, aos interesses financeiros. Mas hoje eu acho que... Bom, tudo bem, eu concordo com a sua análise, mas por outro lado, acho que pouco a pouco, justamente pela existência da internet, né, que é um fenômeno absurdamente, né, incompreensivelmente maravilhoso, também perigoso algumas vezes, mas enfim, a internet representa para a nossa época mais ou menos como Gutenberg representou para a época que ele inventou a imprensa, né, que os livros poderiam ser multiplicados. Então, assim, é uma forma de multiplicação. Você não acha também que de um tempo para cá também, hoje muitos artistas têm a possibilidade de chegar ao público em forma gratuita, sem passar pelas mídias, através de YouTube, através de Facebook, enfim, os próprios buscadores, ou seja, e como que o público pelo menos pode buscá-los, não como antes, que não existia, que só existia o mercado. Antes não tinha outra alternativa, né? Era televisão e rádio, não tinha outro canal de música, né? Não existia isso há 20 anos atrás. Mas hoje, pelo menos os artistas que não estão nas grandes mídias, eles têm acesso a algum canal de exposição. Sim, concordo que facilitou, e o único caminho que a gente tem, os artistas que estão preocupados com a arte, com a música de boa qualidade, em compor, em fazer, em produzir esse tipo de música, a única alternativa que tem são os canais de internet mesmo, né? Mas ainda reforço a tese de que a mídia, a grande mídia, ainda é importante, porque se você chega na grande mídia, você vai ter um retorno muito maior, inclusive nos canais da internet, né? Se você não chega na grande mídia, você não atinge a grande mídia, você fica ali à margem daquilo, mas é a única forma que a gente tem hoje. É verdade. E a grande mídia, infelizmente, só se chega dentro de um esquema muito comercial, não se chega à grande mídia de forma cultural, né?
não se chega de forma cultural. Embora existem algumas comercial. Existem algumas exceções milagrosas, né, de artistas que não passaram pelas grandes mídias, que foram muito resistentes. Por exemplo, no Brasil, na minha opinião, o Chico Buarque nunca negociou com as grandes mídias. Ele sempre foi, inclusive ele nunca frequentou a Globo. Já até passou pela Globo, mas ele sempre teve a carreira dele completamente fora das grandes mídias. Você está de acordo comigo? Estou de acordo, mas o Chico Buarque, ele foi na época da ditadura aqui, que ele compunha as músicas, era com viés político, né? Então, o Chico é um exemplo meio atípico, assim, né? E também existe um grupo na Argentina que é a mesma coisa, Redonditos de Ricota, que é um grupo muito político, mais ou menos como YouTube, e que nunca passaram pela mídia, nunca, e sempre encheram estádios de futebol nos seus concertos. Então, assim, às vezes existem esses milagres também, né? Das massas que realmente se conectam com o artista desde outros lugares, né? Aí a questão da crítica social, né? É importante a música, eu acho que ela é importante para poder trazer uma consciência, né, da nossa sociedade, hoje acordar o povo, fazer isso é bom. Eu acho importante que o músico faça, não necessariamente todas as músicas, não todo voltado para isso, mas algumas coisas sempre com a crítica social, com os olhos voltados à crítica social, né? Eu acho que é importante. Uhum. Chico, a ditadura começou no Brasil, você falava da ditadura, não? Eu vou falar um pouco da relação da ditadura com a música. A ditadura começou no Brasil há quase 50 anos atrás, foi nos anos 60. Nessa época não existia internet, não existia televisão a cabo, não existia telefone celular. Os próprios telefones fixos eram raríssimos, poucas pessoas tinham, eram caros, ligar era caro, ou seja, não havia nenhuma forma de interação social que não fosse a música, os grandes concertos, né? Então, você falava do Chico Buarque, por exemplo, que compunha suas músicas e tentava disfarçar um pouco para que a censura não o detectasse. E nos concertos eu acho que as pessoas, durante as crises sociais, né, toda aquela angústia social, aquela revolta toda, ela se canalizava nos concertos musicais. Hoje, isso não é necessário mais. Eu estou falando não da música, eu estou falando dos canais de extravasar, né, crises sociais e angústias coletivas. Então hoje não é necessária mais a música desse ponto de vista, porque hoje qualquer pessoa pode ir no Facebook e estar comunicado com o mundo inteiro. De repente ela faz um tweet e esse tweet acaba sendo compartilhado no mundo inteiro. Todo mundo hoje tem voz, né? Embora, claro, as grandes mídias tenham poder, mas pelo menos todo mundo tem voz. Você acha, queria saber a sua opinião, você acha que talvez também por isso a música pode ter perdido um pouco de qualidade, sendo que ela não tem tanto poder mais e tanta necessidade, entre aspas, como antes? Eu acho também que aí pulverizou um pouco mais, né? Fica mais pulverizado o negócio. Aí a pessoa, cada um tem sua opção de escolha, né? De o que vai escutar, né? Mas, quer dizer, mesmo tendo ali aberto para os músicos, para os compositores divulgarem seu trabalho ali, ainda assim não é tão fácil chegar ao grande público. Então eu acho que ainda a grande mídia ainda é importante, você entendeu? Porque você com um canalzinho no YouTube ali, né, às vezes você chega a 5 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas. Às vezes alguém dá sorte, às vezes tem muita sorte que chega a atingir milhões. Mas aí tem duas coisas. Ou você chega pela grande mídia, ou você paga. Você tem que pagar, você tem que fazer um esquema de robôs divulgando o seu trabalho e pagar para quê? Para chegar ao ouvido de mais pessoas possíveis. Mas a grande mídia também se paga. Na grande mídia também se paga. Por exemplo, se você é um artista e vai, por exemplo, vamos dizer, vai à televisão,
vamos dizer, Rede Globo, por exemplo, você está pagando indiretamente porque talvez o seu contrato seja 2% para você e 98% para a gravadora, por exemplo, do qual a gravadora repassa tem contratos com as grandes mídias, né? De qualquer forma se paga. A gravadora hoje, ela não existe mais gravadoras, agora são distribuidoras. Justamente. Elas distribuem o seu trabalho. Gravar, a gente grava até em casa hoje. Exatamente, né? Antes era legal, na época, quando era produzido, por exemplo, os dias do Clube da Esquina aqui, as gravadoras davam estúdio, horas de estúdio ali, o pessoal criar e compor, juntar aquilo e ficar compondo e fazendo os arranjos. Às vezes, tinha um sítio, o pessoal ia para o sítio ficar uma semana para fazer, um mês para produzir, sair de lá com o disco pronto. Então era mais romântico, né? Hoje você já tem essa facilidade, já tem em casa, e as gravadoras agora elas apenas distribuem o seu trabalho e fazem chegar, e levam ele à grande mídia, as rádios e as TVs, né? E aí você tem um contrato com eles e eles realmente ficam com uma parte, mas você consegue aí atingir Mas eles não têm interesse na música de qualidade. O interesse deles é a música que dê o retorno imediato para eles. Lógico, quanto mais fácil a assimilação à música, para eles é melhor. Você entendeu? Porque eles vão ter um retorno financeiro imediato daquilo que eles investiram. Exato. Né? De fato, eu não vou citar nomes porque é uma opinião muito pessoal minha, mas eu detecto alguns artistas, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, que na verdade nem são artistas, porque eles não compõem, eles não escolhem o seu repertório, eles não escolhem a sua roupa. Ou seja, eles só estão ali, são showman ou showwoman, né? Show business, simplesmente, né? No Brasil existem muitos, né? No Brasil existem muitos artistas, entre aspas, assim, que não tem a menor influência, não tem a menor consciência artística, na verdade. É realmente um trabalho somente de show mesmo, né? Com certeza. De performance. Aí, bom, quais são, na sua opinião, os movimentos mais importantes da música brasileira? Estou falando agora, por exemplo, de bossa nova, tropicália, né? Rock brasileiro. Quais são, na sua opinião, os movimentos que realmente passaram e ficaram e ficarão? Sim, aí bossa nova, sem dúvida, né? Acho que Tom Jobim, com Vinícius, com essa turma toda ali, com certeza é o movimento mais forte, mais importante. Nós temos também Tropical, que você citou, que é Caetano, Gil, né? E tinha os Mutantes também, né? Nessa época, que era já um lado mais, já puxado para o rock, né? Temos o Clube da Esquina, que é sem dúvida também um dos mais importantes, com Milton Nascimento, Loborges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Toninho Horta, né? Com Chico Moura. É uma música de Minas. E com Chico Moura também, né? E você faz parte do Clube da Esquina, de certa forma, digamos? Eu sou, assim... Você é dessa tribo, Chico, você é dessa tribo, você os conhece, né, conviveu com eles, de certa forma, né? Eu tenho vários trabalhos, né, com participações do Lu, parceria com o Lu, com o pessoal do 14 Bis, também a banda mineira de rock. Mas você se identifica mais com o Clube da Esquina, com a bossa nova? Eu sou um pouco mais novo que o pessoal. Não, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu sou amante incondicional da bossa nova e é de uma geração, 2 gerações de trás da minha, mas isso, inclusive uma amiga minha fala, você gosta de escutar música de velho? Eu com 12 anos que estava bossa nova, eu tô falando nesse sentido da identificação, entendeu? Da influência musical. É uma música muito rica. Né? Então, ou seja, você se considera mais, desse ponto de vista, né, não generacional, logicamente, mas do ponto de vista da identificação, você se considera mais bossa nova, tropicália... Mais Clube da Esquina. Pois é, Clube da Esquina. A sua música é bastante, né, dentro dessa linha, eu acho. Eu sinto o tempero mineiro na sua música. Então, bossa nova, tropicália... você falou bossa nova e tropicália. Você acha que bossa nova e tropicália foram movimentos antagônicos? Que eles tinham ideias opostas ou complementares? Não, a bossa nova, ela foi um movimento assim mais romântico, né? As letras não tinham nada de política, né? Era uma coisa, são letras românticas, são poesias e músicas desprendidas, aquela coisa, né? Já a Tropicália já tinha um viés mais político, né? E era um negócio mais colorido,
A bossa nova era o terninho, copinho violão, copo d'água e violão, né? E a Tropicália já inseriu cores, e rock, e guitarra elétrica, né, nas músicas. Foi quando a bossa nova já era violão, aqueles negócios, né? Então foi isso aí, eu acho que foi é diferente, mas não chega a ser antagônico, não. Ah, tá certo, porque às vezes, analisando um pouco os movimentos, por exemplo, a Tropicália, né, tropicalismo, tropical, ou seja, dava muito mais valor aos condimentos internos da cultura brasileira, enquanto a bossa nova era mais aberta, né, para o jazz, para algumas coisas mais internacionais. Uma vez eu escutei, por exemplo, o Lobão criticando a bossa nova, dizendo que era muito, como se diz, muito frouxa, como que olha que coisa mais linda, enquanto o rock sai lá para meter pau né, no político e nos problemas sociais. Então, o rock, nesse sentido eu perguntava se a bossa nova não foi meio... Eu tô fazendo uma autocrítica, que eu sou amante da bossa nova. Se a bossa nova não foi meio cega para os problemas, se ela não era demasiado romântica para a situação que o país vivia ou não sei, qual é a sua opinião? Não, mas o viés da bossa nova não era esse. A bossa nova, a ideia da bossa nova era poesia mesmo, era um negócio desprendido, uma música, um sambinha, com jazz, com negócio, não tinha o viés político. O rock não, o rock ele já tem, desde quando nasceu, ele já veio com viés político. Ele é uma música de revolta, é uma música de... É a sua função, né? É a sua função social. O rock é uma crítica social, ele já nasceu desse lado, né? Já nasceu disso. Chico, o Brasil produziu bom rock, na sua opinião? Produziu. Sobretudo nos anos 90, 80 mais que nada, né? Lulu Santos é ótimo, né? Titãs, Rita Lee, Erasmo Carlos. Então tem a turma de rock and roll, principalmente dos anos 80. O Brasil produziu muito rock bom nos anos 80. Verdade. A época mais rica de rock. Não sei se as grandes gravadoras, a grande mídia estava mais voltada para rock, né? Nessa época. Eu acho que tem a ver também com o movimento político dos anos 80, que era a redemocratização do Brasil, né? As diretas já. Talvez seja por isso também que as mídias... Após a ditadura. Aí veio Legião Urbana, que é muito viés, muito político também, né? Que é uma banda excelente, com as letras excelentes. Veio Cazuza também, com o Barão Vermelho. Então o rock teve uma... Inclusive o próprio Lobão mesmo também, foi muito bom. Agora as opiniões dele não estão me agradando muito, não. Mas a música dele nessa época foi boa. Eu acho que é verdade. Eu já imaginava, lógico. Eu conheço as suas ideias políticas. Você é muito politizado, né, Chico? Eu vejo você é combativo, né? Muito combativo. Você gosta de política, como você fica nervoso, briga. Eu quero ver o meu povo, quero ver não só o meu, como no mundo todo, quero ver todo mundo bem, que todo mundo tenha condições de ter estudar em uma boa escola, ter uma boa saúde, um atendimento de saúde, né? Essas coisas me preocupam. E você coloca a política na sua música também? Por exemplo... eu não sou muito de fazer letra pro lado político, não. Algumas eu tenho, sabe? Algumas coisas eu tenho. Eu tenho um blues que está sendo lançado agora, que é mais antigo, que eu vou tá no repertório desse show, que é uma crítica, né? Eu tenho algumas coisas, mas eu vou mais pelo lado mais romântico. Você acha, eu vou fazer uma pergunta de psicólogo para você, tá bom? Uma pergunta de psicólogo. Você acha que... Eu vou fazer uma pergunta de psicólogo para você. Você acha que o fato de você não colocar, por exemplo, muita política, as suas ideias políticas, os seus combates políticos na sua música, nas suas letras, na sua composição, você acha que isso te produz alguma frustração, talvez, e por causa disso você faz isso na vida do dia a dia, mas que talvez você gostaria de colocar na própria música, como Chico, por exemplo, Chico Buarque, né? Você já pensou nisso alguma vez ou não? Já, talvez, mas ela nasce assim, a gente não, ela nasce de uma hora para outra, no momento, às vezes, mais pelo lado romântico mesmo, e às vezes, eu tenho uma que eu estou fazendo,
tempo que se chama camelô, que é o vendedor de emoções, mas não é um vendedor, ele vai trocar também emoções, coisas que o dinheiro não pode comprar. É um rap, é um funk rap, mas é um funk, mas não é funk desses brasileiros, não. Funk ostentação. De 1980. Ele é um pancadão funk de 1980, meio com um rap. E eu tô trabalhando nessa letra, é uma letra bastante política. Uhum. Então, alguma coisa aí eu tenho que trabalhar com mais tempo e tal. A ideia, ela não vem pronta atualmente eu tenho me voltado mais diante da situação do Brasil, que tem acontecido politicamente aqui, acaba forçando a gente a pensar mais em um viés político na música, né? Então, eu tenho também me preocupado com isso. Ultimamente eu tenho esse show último que eu fiz e as músicas novas entre aspas, são músicas antigas minhas, que eu dei uma nova roupagem nelas e tudo, que eu não tinha lançado ainda, que eu estou lançando agora, elas são da época que eu não tinha esse viés mais político. Mas as novas que eu estou fazendo agora, elas já têm um viés mais político. Uhum. Talvez também, com a chegada da democracia, a música perdeu tanto essa necessidade de ser política, você não acha? E por isso que as músicas nossas ultimamente não são tão politizadas, são mais falam do amor, Concordo. Brincadeiras, diversão, porque talvez estejamos vivendo uma liberdade já, talvez estejamos vivendo a democracia já. Os funks que tem eles são mais políticos do que as músicas que estão fazendo sucesso aí agora no Brasil. Então, eles têm um viés político. Uhum. Mas eles não, também a grande mídia também não compra esse funk com o viés político. Eles pegam o funk com outro viés, mas não pelo viés político. Pois é, você está falando do funk e eu gostaria muito de desenvolver esse ponto com você do funk, porque eu acho que o funk é uma questão muito polêmica também, porque o funk praticamente, ele dominou o mercado brasileiro nos últimos anos e ao mesmo tempo é o estilo mais criticado do ponto de vista da qualidade, né, da necessidade, do fim, do objetivo do funk. Algumas letras, inclusive, são politicamente muito incorretas, né? Por exemplo, o funk ostentação e tudo. Qual é a sua visão, a sua opinião do funk? Por que esse fenômeno? Por que se consome tanto funk ultimamente no Brasil? Aí que tá o negócio, porque é uma música que nasceu da periferia. O funk vem da periferia, vem das favelas, vem do morro. Não, mas tudo bem, mas também o rap vem da periferia, o samba de alguma maneira vem das favelas, o samba de pagode, o chorinho, ou seja, tem muitos ritmos que vêm das massas menos favorecidas, mas eu não estou falando nem disso, eu estou falando mesmo de letras agressivas, ou por exemplo, a ostentação, por exemplo, né, de ficar mostrando relógios caros, dinheiro, enfim, e letras vazias também, né? Isso tudo vem da situação social do país, né? Porque é um reflexo. Hoje os morros é diferente. Quando tinha o samba, não era comandados por traficantes e como é que fala? Se pediu o traficantes, o nome. Bandidos. São traficantes que comandam o morro, porque o governo não chega para dar assistência a esse povo, então vai lá, os traficantes tomam conta disso, então eles é que acabam promovendo isso. Primeira coisa que vem uma grande influência do rap americano, né? Eles se influenciaram do rap americano, fizeram um estilo aqui brasileiro, né? De batidão, né? Com letras horripilantes, né? Horrorosas, assim, totalmente. E tem também alguma coisa que salva, que eu acredito que salva, que eu acho que é positivo nisso, os funks que têm o viés político. Aí eles são mais autênticos para mim, que eles falam de uma realidade, né, que existe, infelizmente. Agora, esses batidões, esse negócio aí é mais para festa, eles ficam lá a noite inteira, lá, né, com som alto nos veículos, né? Ou festas ali dos morros ali. Isso, infelizmente. É uma forma de. É praticamente é quase
é quase aditivo isso, é quase uma droga também, né? Escutar música que não tem muito sentido a noite inteira. É como um pouco a sociedade meio zumbi também, né? Que se produz, que não te deixa pensar, né? Como pão e circo, Exatamente. mais ou menos. Pão e circo romano, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente está indo para esse lado. Espero que a gente consiga recuperar a nossa música brasileira, porque é uma música de qualidade. A gente tem compositores aqui excelentes, a gente tem muita coisa para pesquisar da nossa música, que é exatamente a época de Bossa Nova, Clube da Esquina. Vou citar esses dois exemplos só por enquanto. Tem muitas mais outras coisas. Mas se o compositor novo pesquisar isso, ele vai ter material, nossa, né, para compor, para buscar referência para compor, muito bom, né? Infelizmente. Ivan Lins, por exemplo, que maravilha, Ivan Lins, né? Realmente. As músicas do Ivan Lins. Então, espero que a gente volte a recuperar isso, que a música consiga sobreviver à música de qualidade no Brasil, né? Porque no momento está meio morta. E você, como você enxerga o futuro da música, não somente no Brasil, mas no mundo em geral? Sabendo que a música começou lá atrás, na música clássica do século XV, enfim, depois foi agregando instrumentos, depois o rock, depois o pop, depois a eletrônica, depois a música pelo computador com 2 dedinhos, enfim. O que você imagina que vai acontecer com a música daqui 20, 30, 40, 50 anos? Ela vai desaparecer enquanto a arte? Ela vai melhorar de novo? Ela vai piorar ainda mais? Qual é a sua visão a esse respeito? Bom, eu creio que músicas de qualidade elas não vão morrer. As músicas, os Beatles, por exemplo, vão continuar sendo os Beatles, sendo a mesma coisa daqui a 40, 50 anos. Assim como Tom Jobim, né? Agora, as novas criações que me preocupam, né? Eu acho que enquanto sobreviver Beatles, Tom Jobim e Clube da Esquina, né? Nós vamos ter ainda como resgatar alguma coisa, nós vamos ter ainda como ter referência para poder criar alguma coisa boa, né, de qualidade. Quer dizer, pega-se dali uma célula, alguma coisa e expande aquilo, né? Se for dentro dessa perspectiva, eu acho que nós temos esperança. Uhum. Mas, né? Pois é. Vamos ver. Eu não sei, eu não consigo prever. Uhum. Não consigo prever mesmo, porque as tecnologias hoje já estão... Vai saber o que vai existir dentro de 5 anos, né? Que possa... É verdade, de repente, dentro de 10 anos, você tem alguma maquininha que transforma o seu sentimento em música ou em ritmo, vai saber, né? Tem tanta coisa que vai acontecendo que a gente nem imaginava anos atrás que podia existir. A própria internet, eu acho que se os nossos bisavós, se alguém contasse para eles o que seria a internet, eu acho que eles nem poderiam nem compreender o que seria isso, né? Nunca, você poder estar em frente ao seu computador e essa coisa, né, aparece a sua imagem como um sinal que atravessa pelo mundo inteiro, vai num satélite, volta não sei o que, a voz, enfim, a tecnologia realmente supera-se a cada dia. Eu penso assim, se você pega um cidadão do século XIX e coloca aqui hoje, né? É impressionante, ele né? Desespera. Ninguém nunca imaginaria. Ele desespera, com certeza. Bom, dizem que dentro de uns anos os carros vão voar. Assim que imagina o que vai ser da música e tudo demais, né? Chico, você é mineiro, você é de Minas Gerais. E eu não vou desperdiçar essa oportunidade para conhecer um pouco do que significa isso na música, o que tem de diferente na mineirice, né? No tempero mineiro para a música. Então conte um pouquinho, o que representa ser mineiro para a música, qual é a diferença da música mineira para a música brasileira, qual é a especialidade da música mineira? Minas, o que marca muito Minas é o estilo barroco, né? Que veio das construções de portugueses, influências de portugueses, né? Que por exemplo, Ouro Preto... De fato, exato. As nossas cidades históricas são barrocas, de fato, né? As nossas cidades históricas são barrocas. E o que significa na música ser barroco? Vamos traduzir isso para as pessoas que não são músicos. O que significa ser barroco na música? O que significa isso enquanto a instrumentos, acordes, melodia? Como se traduz isso? Pois é, teve um período
da música erudita, né? Que era mais voltado para o barroco, né? Que a gente teve aí o Vivaldi, por exemplo, né? Até Bach também. Então, eu acho que tem alguma certa influência da música mineira dessas melodias, desse estilo, além da poesia. A poesia também aqui é muito forte, é uma poesia diferente. Uma poesia diferente da bossa nova, por exemplo. Por exemplo, em que sentido? Isso eu não vou deixar escapar esse ponto não, porque me interessa muito. Por exemplo, qual é a diferença da poesia da música mineira da poesia da bossa nova, por exemplo? Da poesia de Vinícius, de Jobim, qual é a diferença? Me dê um exemplo. A poesia mineira, eu acredito que ela é mais intensa, sabe? Mais sentimental? Mais sentida, mais... Ela é mais intensa, ela tem um romantismo mais forte, ela tem não só o romantismo, como eu gosto muito do Márcio Borges. O Márcio Borges é um grande poeta, né? Então, se a gente pegar ele, Ronaldo Bastos, aqui, que também é um outro grande poeta, então eles têm uma visão de mundo diferente. Então, a gente pega uma música, por exemplo, Sal da Terra, do Beto Guedes, né? Uma letra maravilhosa, falando do planeta, falando, né? Então, do ser humano, da posição do ser humano perante o planeta, né? Temos o Contos da Lua Vaga, que é uma música maravilhosa do Beto, com a letra do Márcio. Fala muito, é uma questão muito humanitária, fala muito do ser humano, olha muito para esse lado humanitário do ser humano. E as poesias românticas, as letras acho que são mais intensas. A bossa nova era um negócio mais leve, as letras mais românticas, mas mais leves. Talvez a bossa nova seja mais idealizada e a música mineira seja mais sentida, né? Mais autoral, né? Sim, concordo. Porque a bossa nova sempre é a mulher que nunca tá lá, ela passa pelo mar, que coisa mais linda, mais cheia de graça, mas talvez a música mineira ela seja mais em primeira pessoa, né? Mais... Ela seria que a mulher seria diferente, ela já descreveria Garota de Ipanema de outra forma. Com certeza. Nem seria de Ipanema, seria a Garota de Santa Teresa, talvez, né? Garota de Santa Teresa. Verdade. Eu acho que também, por exemplo, tem algumas letras de cantores mineiros que dizem que eu queria ver o mar, coisas que um carioca não diria jamais, por exemplo, porque ele já nasce no mar, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com essa coisa geográfica também, né? Tem a ver, exatamente. As montanhas, eu acho que isso tá na música também, né? Eu acho também, até as poesias serem mais desprendidas, porque o pessoal também, que mora na beira de praia e tal, é um pessoal mais solto, mais desprendido também, né? O mineiro é mais recatado, porque não pode sair assim... Tradicional. Muito sunga, tradicional, né? Sem camisa na rua, porque aqui não tem praia, né? Então já é um pessoal um pouco mais recatado. No Rio de Janeiro, às vezes, há coisas que me chamam muita atenção. Por exemplo, entrar num supermercado, a orla da praia, e que os homens estejam de sunga, as mulheres de biquíni comprando no supermercado. Isso é uma coisa absurdamente impensável em Minas Gerais, né? Então, sim, realmente é por esse lado mesmo. Chico, vamos falar um pouco do Clube da Esquina. Porque certamente muitas pessoas vão escutar essa entrevista que não são de Minas Gerais ou que não são brasileiras. Então eu gostaria que você pudesse explicar isso em forma didática para essas pessoas que não conhecem o que significa do ponto de vista né, do entendimento, como Bossa Nova foi um movimento dessa maneira, Tropicália foi um movimento que representou isso, o rock. Então, o que foi o Clube da Esquina, ou o que se ele ainda existe de certa forma, o que representa? Quais são os componentes do Clube da Esquina? Como se surgiu e o que ele traduz como ideologia, como filosofia? O Clube da Esquina é o pessoal que se juntava numa esquina do bairro Santa Teresa, que é o bairro onde eu nasci e moro, em Belo Horizonte. Vamos falar sobre o bairro Santa Teresa também, porque é muito importante falar sobre o bairro, para quem não conhece. O bairro... O Santa Teresa é um bairro que nasceu Sepultura, né? Os meninos do Sepultura são daqui de Santa Teresa. Tem o pessoal do Skank. Falemos já. Eu acho que o Santa Teresa é um bairro muito, muito importante para Belo Horizonte e para Minas Gerais do ponto de vista artístico, porque como que ali tudo acontece, né?
todo mundo se encontra ali. Eu acho que é um bairro muito... Tem alguma coisa especial em Santa Teresa, né? Do ponto de vista É um bairro boêmio, né? Aqui tem vários bares e restaurantes aqui espalhados para todos os lados, né? E é boêmio, porque tem restaurante que não fecha, vira à noite e tal. E o pessoal de Belo Horizonte, por exemplo, não tem lugar, tá, vamos comer ali no Bolão, por exemplo, né, na Praça de Santa Teresa. Então, no final de noite vem todo mundo pro Bolão, porque não tem mais nada assim aberto e fica aquela coisa. E tem muita música aqui ainda, muitos bares com música, sabe? Bom, voltando ao Clube da Esquina, então é isso, o pessoal se juntava ali na rua Divinópolis para ficar tocando violão, às vezes tocavam Beatles, gostavam muito de Beatles e tal. Era Beto, Loborges, Beto Guedes e o Milton, nessa época ele veio de Três Pontos para Belo Horizonte e conheceu o Márcio Borges, que é o poeta, né, um dos poetas do Clube da Esquina. E o Márcio é irmão do Loborges, né? E através do Márcio, o Milton conheceu o Lô e ficaram ali amigos. E o Lô estava compondo algumas coisas, já tinham algumas composições. E o Milton gostou muito dessas composições do Lô e falou: olha, vamos fazer um disco. Milton Nascimento Loborges, com composições minhas e suas, que vai se chamar Clube da Esquina. Daí vem o nome do Clube da Esquina, que foi um álbum, na verdade, né, de Milton, com músicas do Milton e do Lô. E nesse álbum entraram tocando juntos, né, Flávio Venturini, Beto Guedes, Toninho Horta e os compositores, né, do Clube da Esquina, que depois, posteriormente, vieram a fazer os seus trabalhos solo, né, individual. E o Milton sempre teve uma coisa importante do Milton Nascimento, né, que ele sempre produziu esses discos da turma toda, né, os primeiros álbuns, né, o Milton que produzia. Então o Milton era de gravadora, tinha períodos de estúdio disponíveis, às vezes eu não gastava todos os períodos. Aí um disco do Toninho Horta, Terra dos Pássaros, um dos melhores discos do Toninho, foi produzido assim, era nos períodos vagos do estúdio que o Milton não usava, o Toninho entrava e gravava as coisas dele, por exemplo, né? E o Milton foi produzindo, depois ele produziu o primeiro disco do Lô, aliás, o segundo, o primeiro foi o disco do Tênis, né, que o Lô Borges não tinha as músicas prontas, ele acabou compondo no estúdio. A história é muito interessante. E é um disco antológico, é um disco muito bom, que ele está fazendo show desse disco agora, fez um DVD só desse disco também, resgatando essas músicas E aí ficou isso aí, são músicas de altíssima qualidade. O Lô é um excelente compositor, o Tom Jobim, né, que chegou também a gravar uma música do Loborges, que chamava Trem Azul, chama Trem Azul, né? O Tom Jobim não gravava música de ninguém. Linda música. E ele gravou essa música do Loborges, foi regravado por vários artistas. Elis gravou muita coisa do Lô, Gal Costa, Bethânia. Mas aí é isso, por aí. E o Clube da Esquina é isso aí. E por que você acha Loborges, Milton Nascimento, Beto Guedes, Márcio Borges, Toninho Horta, Flávio Venturini, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes, Fernando Brant. É essa turma aí. Se eu esqueci de mais alguém, me desculpe. Wagner Tiso, que era pianista de Milton, arranjador, maestro, né? E por aí. E entre todos esses que você falou, que são todas figuras nacionais, mas sem nenhuma dúvida, o Milton ele teve uma projeção muito grande, inclusive internacional. Por exemplo, ele é muito conhecido na Argentina, ele cantou com Mercedes Sosa, enfim, o Milton teve uma carreira absolutamente fabulosa. A que você atribui isso? O que o diferenciou, o que fez que ele se tornasse tão grande, tão gigante? O Milton é um cara que tem uma voz assim, inigualável, né? Ele tem um vocal assim, abençoado, uma coisa espetacular o vocal dele, além de ser um ótimo e excelente compositor, né? A música dele é diferente, ele tem umas coisas mineira, né? A música mineira, apesar dele ter nascido no Rio. Você sabe que o Milton nasceu no Rio? Ele nasceu no Rio. Ele é carioca. Mas ele morou a vida inteira em Minas. Então toda a influência dele, toda a coisa dele é de Minas Gerais, né? O tempero, né? O tempero dele. O tempero da música dele é de Minas. O tempero todo de Minas, porque ele foi criado aqui, só nasceu lá, mas veio pra cá pequeno. Então, né? E é
Isso, o Milton tem um vocal fantástico, tudo, né? Uhum. Além de ser um grande compositor. Uhum. Exatamente. E hoje em dia, o que passou com o Clube da Esquina? Existe ainda alguma reunião nessa esquina? Existe ainda, ou já dissipou isso, ou só virou música? O que podemos... Não, olha, tem um bar, que era até do filho do Beto Guedes, do Gabriel, agora é de um outro pessoal, mas é também ligado ao pessoal do Clube da Esquina, bem lá nessa esquina, Divinoso com Paraisópolis. Então o pessoal encontra ali ainda. O pessoal encontra, outro dia mesmo à noite, numa quarta-feira à noite, encontrou todo mundo lá, estava todo mundo lá tomando cerveja, cantando, tocando. Eu mesmo fui lá, toquei também. Ainda existe, o pessoal ainda encontra. Não com aquela frequência toda, mas encontra sim. Uhum. Tá certo. Chico, vamos falar um pouquinho da sua carreira, da sua própria vida, né? Sua biografia, digamos. Como você chegou à música? Qual foi o seu mentor? Ou foi por você mesmo? Como você chega a ser músico? Como se deu isso? Olha, aqui em casa, na minha casa, eu tive a sorte de ter um piano aqui, né? Então eu ficava tocando esse piano, brincando nesse piano. Depois... Então foi natural, foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa espontânea. Eu sempre gostei, sabe, de piano e tal. E depois entrei na aula, estudei, né? Depois estudei no conservatório. E daí entrei pra banda de rock, fui aprendendo depois mais por conta própria mesmo, né? Tirando as músicas de ouvido. E aí quando eu vi o Rick Wakeman, na época, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu vi o Rick Wakeman, Velho ao Centro da Terra. Falei, nossa senhora, eu quero ser tecladista. Porque é fantástico aquele negócio. Então hoje eu tenho um monte de teclado aqui, inclusive aquele do Rick Wakeman, o Mini Moog. Eu gosto muito de usar no meu trabalho. E por aí foi. Aí eu comecei a fazer algumas musiquinhas daqui e dali. Foi uma coisa muito natural, muito espontânea e progressiva, pouco a pouco, né? Exato. Uhum. E você imagina a sua música sem vida? Você teria sido o quê? Ou seja, o que é possível imaginar? Não, é muito difícil, porque a música para mim é uma coisa importantíssima, né? Eu saio do meu trabalho, que eu trabalho também com outra coisa, e venho para casa assim, ansioso, correndo para entrar dentro do meu estúdio, começar a fazer minhas músicas, mexer e editar e mixar. Então para mim, se eu não tivesse a música, eu não sei o que seria, não. Acho que não conseguiria viver sem a música, não. Uhum. E você, quando em que idade começou a tocar assim, já em bares, em pubs, muito novinho, ou já depois de adulto, como foi? Eu comecei a aprender piano com 11 anos de idade. Tudo bem, mas isso em casa, né? Brincando. Em casa. Não, já comecei, foi antes. Aí eu já entrei em aula já. Com 11 anos foi minha primeira aula, que eu tinha uma professora me preparando para entrar no conservatório. Uhum. Né? Mas aí em bares e tal, acho que com 16 anos eu tocava com a prima de Toninho, que chama Júnia Horta. Uhum. A gente fazia show no Brasil todo, acompanhava ela. No Brasil? A banda era aqui em casa. E a banda era o pessoal todo mais velho, só os músicos fera e tal. Uhum. Eu olhei 16 anos, eu olhava para a cara do povo e falava, meu Deus, o que é isso, né? Como é que eu vou acompanhar esse pessoal fera desse jeito? Mas eu consegui, dei conta. Os ensaios eram até aqui em casa. Que linda escola, né? Que boa escola impressionante, né? Aprender com as pessoas. Quando a gente é adolescente, sempre é melhor aprender com os mais velhos. Sempre é melhor, sempre. Com certeza, a grande escola. O meu melhor professor da vida inteira foi o meu avô materno. Nunca tive um professor como ele, nunca, jamais. Então, assim... Que legal. Então, assim, realmente você foi muito sábio nesse sentido. Porque é isso que forma a pessoa, né? Porque a experiência se transforma em sabedoria ao longo dos anos. Né? Com certeza. E você sempre transitou... Você se considera um roqueiro, embora eu te considere mais do que um roqueiro, eu te considero um pouco também MPB, um pouco às vezes bossa noveiro. Eu te vejo um monte de outras coisas porque eu conheço a sua música, mas como você se considera? Eu me considero... Eu sou fã de rock.
Então, assim, mas as músicas minhas não necessariamente são todas rock. Você tem muita diversidade de estilos. Eu acho isso. Eu pelo menos acho. Nessa música mas o meu coração é roqueiro. Entendi. Meu coração é roqueiro. E clubeiro, acima de tudo clubeiro. Mas, né? Chico, desde quando roqueiro tem como instrumento principal o piano? Não tô com preconceito, não, mas eu progressivo. O rock progressivo é cheio de teclados, né? Por isso que eu gosto. Tudo bem, é verdade. Até porque também o rock é muito amplo. Tem, por exemplo, Fred Mercury, né? O rock ópera, que era pianista, ou seja, tem muita. Fred Mercury, excelente compositor. Na verdade, eu não gosto só da voz do Fred Mercury, eu gosto das composições do Fred Mercury. Uhum. Ele era foda pra compor. Exatamente. Era um cara genial, era um gênio de compor. Um gênio total. Eu sou super fã do Queen. É um trabalho único, uma coisa única. Queen ele não tem, né, referência, não. É uma referência pra mim. Ele não tem outras referências para trás dele, o Queen, né? Então, Fred Mercury é um gênio, assim, como compositor também. Mas é porque também ele tinha uma formação de ópera, uma formação clássica, e eu acho que, tendo feito, entre aspas, rock, mas tendo um background, uma formação muito clássica, muito erudita, eu acho que isso que o fez diferente, né? O fez com certeza, especial. Com certeza. Ele fez essa fusão. Como, de fato, se você pensar bem, a bossa nova também é uma espécie de fusão do samba do morro com o jazz americano, para dizer de uma maneira bem general, também, né? Também o Tom Jobim é muito erudito, o Tom Jobim, exatamente, né? Também, né? E o Tom ele teve aulas com Vila Lobos, pô, com o maestro Vila Lobos. Exatamente. O Tom, ele tem as harmonias dele, tem muita coisa erudita, e a fusão do jazz. O samba com o jazz. É muito interessante a bossa nova, é uma coisa importantíssima, um movimento importantíssimo, uma música riquíssima. Exatamente. Chico, quais são os passos que você ainda gostaria de dar como músico? Ultimamente, eu tenho feito assim, como tenho composições para trabalhar, penso em fazer vários CDs. Aliás, os meus CDs estão todos, então eu tenho 2 por enquanto, estou lançando o 3º. Estão em todas as plataformas. Quem quiser, tiver curiosidade, por favor, digitar Chico Moura no Spotify, no Deezer, no YouTube, tem vários vídeos. Então, minha meta atual é exatamente o que eu estou fazendo. Estou finalizando um trabalho de um show ao vivo, que nós vamos fazer um DVD. Então, são músicas, até algumas inéditas, outras releituras. Então é isso, eu vou lançando esporadicamente eu vou lançando os vídeos, vou lançar tudo no YouTube e nas plataformas, né, para que as pessoas cheguem a mais pessoas possíveis. É só procurar lá, gente, Chico Moura, exatamente, Chico. Chico, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, fico honrado e agradecido. É um prazer enorme e vou estar muito breve no Brasil, vou visitar você, vamos marcar alguma coisa, com certeza. Vamos tocar mais. Claro que sim. Uma vez tocamos no Me Quitte Pas, você lembra? Lembro, bom demais. Me fez cantar em francês e acompanhou maravilhosamente bem ao piano. Chico, um grande abraço para você, para a terrinha, muito obrigado novamente e desejo muito sucesso para você e para sua música. Muito obrigado por tudo, agradecido. Conversamos com Chico Moura, músico.